Meus amigos, vamos lá, parte 2. Olha só. Dando aquele prosseguimento, vamos ver o critério do número 5. Então, o número 5 é tranquilo. O número termina em 0 ou 5. Então, todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, ó. Né? Exemplos. 115, 1200, 75 e assim vai. Então, olhou, bateu o olho. Terminou em 0 ou 5, já sabe que é um número divisível por 5. Beleza? Pronto, tranquilos até aí? Aí nós temos o número 7. Número 10, fazer o 10, que é também tranquilo. O número termina em 0. Aí é café com leite. Então, bateu o olho, o número terminou em 0. 40, 200. Já sei que ele é divisível por 10. Então, essas pequenas dicas que nós vamos auxiliar. Então, 5, 10 também tranquilo. Começa a piorar um pouco a relação a partir de agora. O número 7. Eu vou até colocar o passo a passo. Primeiro passo. Retirar o algarismo da unidade. Segundo passo. Subtrair o dobro do algarismo da unidade pelo número restante. No início ficamos assim, meu Deus, tanta coisa para decorar. Calma. Não existe muita coisa para decorarmos, existe falta de treinamento. Isso é o correto. Então vamos tirar a preguiça de lado. Firmes e fortes. Eu sempre digo assim, quem quer fazer algo, procura um meio. Então vocês querem fazer algo porque vocês estão fazendo o curso agora. Quem não quer fazer, procura desculpa, né? Ah, para que estudar para concurso, não sei o que e tal. Não quer fazer, está procurando desculpa. Vocês são guerreiros, estamos aqui firmes e fortes, querendo aprender matemática. Isso é legal. Então retira o algarismo da unidade. O algarismo da unidade é o último algarismo da direita. Então, por exemplo, ó, 245 é divisível por 7? Aí você faz o primeiro passo, né? 245. Esse rapaz aqui é o algarismo da unidade. Esse rapaz aqui é o número restante. E ele manda subtrair o dobro do algarismo da unidade
Então vai ficar 24, que é o número restante, menos o dobro do algarismo da unidade. E quando eu digo a você dobrar, significa dizer que você deve multiplicar esse número por 2. Então o dobro significa dizer multiplicar por 2. 24 menos 10 é igual a 14. Aí você realiza essa pergunta: 14 é divisível por 7? 14 é divisível por 7? Aí você diz o quê? Sim, 14 divide por 7. Então, se 14 é divisível por 7, então o número 245 também é. Porque depois que você realizou o primeiro passo, depois que você realizou o segundo passo, o resultado obtido, que nesse caso foi o 14, você vai realizar essa perguntinha. O nosso resultado obtido, ele divide por 7? Divide. Então o número 245 também divide por 7. Então esse é um critério bem interessante que nós temos de verificação se um número divide por 7. Infelizmente é um critério que não é muito comentado, né? Algumas pessoas não utilizam ele. Nos livros até você quase não encontra. Então deixa aí 10 segundinhos. Deixa aí só um tempinho só para o pessoal copiar ali. Enquanto isso, dá aquela respiradinha. Aí eu vou fazer outro exemplo, ó. 3.661 é divisível por 7? E aí eu concordo com vocês, sem problema, que, sinceramente falando, pô, Bruno, vai ficar um cálculo grande e tal. Mas quando você começa a treinar, gente, tudo fica mais fácil. O bom matemático não é aquele que sabe matemática, o bom matemático é aquele que treina isso constantemente. Essa é a grande diferença. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos o número 3.661. Esse é o algarismo da unidade. 366 menos 1 deu... Opa, desculpa. 366. Me empolguei. Aqui a unidade eu tiro ele. Então o que eu vou fazer? 366, que é o número restante, menos 2 vezes o algarismo da unidade. Então tirei 1, que é o último algarismo da direita, ou seja, representa o algarismo da unidade. E aí nesse caso temos 366 menos 2 vezes 1. Então teremos 366 menos 2. Então, 344. Aí, 364. Bruno, mas desculpa a franqueza, digo, fale. O cálculo ficou muito difícil. Eu não sei se 364 divide por 7. Então, o nosso resultado obtido aí, que foi 364, foi um resultado muito extenso. Então, o que é que eu faço, professor? Você aplica de novo a regra com o resultado. E pode? Pode, sim. Aí você pega o 364 e aplica a regra. Unidade. E nós teremos 36 menos 2 vezes 4. 36 menos 8, 28. Aí agora chegamos a uma situação legal. 28 é divisível por 7? Sim. Então qual é a conclusão? Que o número 3.661 é divisível por 7.
Já ouvi muito isso, professor, eu prefiro dividir. Também. Mas quando você pega a prática, você vai observar que às vezes esse critério do 7 é até melhor, porque você ganha mais tempo. É porque, na verdade, gente, vocês olham assim, vou ser sincero, e eu ouço muito isso. Ah, Bruno, eu sempre fiz assim, não vou mudar. Mas eu faço a você a seguinte pergunta. O que que a sua noção de realizar a situação lhe ajudou em passar em concurso? Porque às vezes você tem um macete, vê uma coisa diferente, pessoal, eu não vou mudar o que eu já sei por uma coisa nova. Mas às vezes essa coisa mais nova pode ser mais rápido do que o seu processo. E você tem que ficar atento a uma coisa importante. Não é só resolver a questão de matemática. Tem que resolver naquele tempo de prova. Então temos que ficar atentos a isso. Então, ó. Aí nós temos agora o número 11, que é mais tranquilo do que o 7. Primeiro passo. Retirar. Retira o algarismo. Agora, a diferença é que no 7 você dobra, no 11 não. Você subtrai o algarismo da unidade pelo número restante. Tranquilos? Então a diferença dessa do 7 para o 11 é essa. No 7 você dobra, no 11 não. Você faz o processo tranquilamente. Vamos fazer aquela perguntinha? Olha para cá. 143 é divisível por 11? Então, 143 é divisível por 11? Unidade. Então, 14 menos 3 é igual a 11. Então, o resultado encontrado foi 11. E aí ficou fácil demais. 11 é divisível por 11? A resposta, sim. É divisível. Então aí você já começa a observar como é fácil o critério do 11. Então, onde é que você vai aplicar esses critérios? Fatoração, números múltiplos e divisores. Então, sinceramente falando, são a base da matemática. O pessoal sempre me pergunta, Bruno, como aprender matemática? Primeiro, você tem que aprender a base. E a base são os cálculos. Se você não tiver uma boa base de cálculos, você não vai. Depois que você tiver uma base de cálculo, você começa a ver os assuntos. Mas você tem que estudar cada assunto isoladamente. Razão, proporção. E você vai assim ver que algumas questões acabam forçando um cálculo de equação, um cálculo de sistema. Que aí você depois vai ter o entendimento de cada assunto. E aí que vocês podem ir para a salada mista, que é as provas. Que aí estão os assuntos misturados.
Mas se você não passar para a primeira etapa dos cálculos, depois do entendimento de cada assunto, não adianta você ir direto para a prova. E vocês têm esse hábito de querer resolver logo a prova. Não pode. Vocês têm que primeiro ter noção do cálculo. Ah, Bruno, eu tenho. Tá? E depois você tem que ter o entendimento de cada assunto. Qual é a função da fração, da PA, da função, e assim vai. Aí nós temos uma coisa, gente, que são chamados números primos. Eles são muito importantes na fatoração. Né? Inclusive também eles são apresentados como possibilidade de alternativas. Geralmente quem faz de vocês aí Fundação Carlos Chagas, ele não coloca lá letra A, 2, letra B, 5, não, ele coloca letra A, número primo, letra B, divisível por 3, letra C, múltiplo de 7. Então ele coloca isso. Então os números primos, né, são números que possuem apenas dois divisores, sendo esses divisores a unidade 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o número A é primo. Então significa dizer que os divisores de A, ou seja, esse daqui é o conjunto de divisores do número A, ele é formado pelo número 1 e o número A. Existem alguns autores matemáticos que usam a seguinte definição. Um número primo é todo número que possui 4 divisores, sendo esses divisores 1, menos 1, e ele mesmo, positivo e negativo. Então, por exemplo, o número 5 ele é primo. Por que ele é primo? Porque ele divide por 1, por menos 1, por 5 e menos 5. Então, alguns autores antigos, eles utilizam essa relação de informar 4 divisores, que na verdade é 1 e ele mesmo, só que assumindo valores positivos e negativos. Então fica aí essa ressalva, mas isso você vai encontrar em livros bem antigos. Mas a definição comum dos livros de matemática básicas atuais é essa. São números que apresentam apenas 2 divisores. E, não leve a mal, mas eu tenho que formar, algumas pessoas fazem confusão entre número par, primo e ímpar. São coisas totalmente diferentes. O número par é todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Que até nós vimos que é um número divisível por 2. Um número ímpar, a regra é essa. É todo número que termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então essa é a condição para um número ser ímpar. Agora, para um número ser primo, a condição é que ele seja um número que apresente 2 divisores. E esses divisores têm que ser 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, os números primos que nós temos, vou botar aqui os principais. Por exemplo, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, o 23. E assim vai. Trata-se de um conjunto infinito. Um conjunto infinito. Né? A última vez que eu li, eu acho que já encontraram um primo de 7 casas, se eu não estou enganado, ou seja, mais de 1 milhão. Então, só que os primos eles têm algumas observações importantes. Né? Você tem que ter cuidado. O número 2,
ele é um único, olha o que eu estou dizendo a vocês, 2 é um único número primo par. Então, se ele perguntar a você, quem é o único número primo par? O 2. Aí ele pode até brincar com conjuntos, né? Vamos ver conjuntos também. X, tal que X, é um número primo par. Se ele é um número primo par, ele só pode ser o número 2. Então, por favor, coloque essa observação. 2 é o único número primo par que nós temos. E cuidado, observação 2. Nem ter esse hábito de perguntar: todo número ímpar é primo? Todo número ímpar é primo? Errado. Nem todo, olha o que eu estou dizendo a vocês, nem todo número ímpar ele é primo. Por exemplo, o número 9, ele é um número ímpar, porém, ele não é primo. Então tenha muito cuidado com isso. O 2 é o único primo par. Tá certo? E cuidado que eles usam essa expressão. Principalmente se sua prova tiver matemática e lógica, ele gosta de colocar isso como um julgamento de sentenças, para você julgar isso em verdadeiro ou falso. Então, se ele colocar lá, todo número ímpar é primo, falso. Porque o 9 é ímpar e não é primo. O 15 é ímpar e não é primo. Então nós temos vários números que são ímpares, ou seja, terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9, e não estão dentro do conjunto primos. Porque eles não possuem essa característica. Pode trazer para cá? E que característica é essa? Ele tem que ser um número que apresente 2 divisores, sendo esses divisores 1 e ele mesmo. Então são essas condições que nós temos. Tranquilos até aí? Beleza? Agora, nós temos uma situação interessante. Bruno, quais são as funções dos números primos? Fatoração. Nós vamos utilizar muito em fatoração. E a fatoração vai ser importante para algumas questões de concurso que estão sendo cobradas e em equação de segundo grau também, que vai ter um macete legal para vocês em equação de segundo grau, que é você resolver uma equação de segundo grau sem delta e bhaskara. Teremos isso também. Trata-se do reconhecimento de um número primo. Então, você bateu o olho, olhou. Aí tem aquela pergunta: fulano é primo? Fulano, né? Fulano é um número. X é um número primo. Aí você olha assim para X e fica naquela dúvida: será que é? Será que não é? E agora? Vamos ver uma perguntinha? 103 é um número primo? Aí você diz assim: pô, Bruno, não sei não. Estou por fora. E é isso que nós vamos fazer agora. O primeiro passo, e esse processo é o processo politicamente correto, é o que dá certo sempre, que consiste no seguinte, e é isso mesmo, primeiro passo, calcular a raiz quadrada. Nós vamos calcular a raiz quadrada do número 103. E aí 103 não tem raiz quadrada. Fica tranquilo que eu vou dar um macetezinho para vocês de calcular isso. Depois da nossa segunda aula teremos uma parte chamada dicas de cálculo. Então o primeiro passo nós calculamos a raiz quadrada de 103. 103 não tem raiz. Então abaixo de 103 que tem a raiz é o 100.
E a raiz de 100 é aproximadamente 10. Segundo passo. Os números primos menores que o resultado. Então nós queremos agora os números primos menores que o resultado da raiz quadrada. Então a nossa raiz deu aproximadamente 10. Então a nossa pergunta é: quais são os números primos menores que 10? Então, OBS 2, 3, 5 e 7, números primos menores que 10. Aí nesse caso o que é que você faz? 103 divide por 2. Aí você tem que fazer essa pergunta: 103 divide por 3, 103 divide por 5 e 103 divide por 7. Essa é a nossa pergunta. Não precisa dividir, basta aplicarmos os critérios de dividibilidade. E aí uma aplicação dos critérios de dividibilidade é isso, para verificarmos se o número é primo. Agora, eu vou fazer uma ressalva, gente. Você só vai realizar esse processo de reconhecimento se a sua questão for uma questão sobre afirmação. Por exemplo, 103 é um número primo. Isso é verdade ou falso? Então, se for uma questão sobre afirmação, e você tem que verificar se aquela afirmação é verdadeira ou falsa, aí você aplica essa fórmula de reconhecimento. Ok? Então, 103 por 2 não divide. Por que não divide? Porque todo número divisível por 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. 1 mais 0, 1 mais 3, 4. A soma dos algarismos aqui é igual a 4, então não divide por 3. O número só divide por 5 quando ele termina em 0 e 5. Então também não divide. O número só divide por 7 quando eu tiro o último algarismo, que nesse caso é o 3, e vou realizar 10 menos o dobro desse número. 2 vezes 3 dá 6. 10 menos 6 dá 4. E 4 não divide por 7. Então, se vocês observarem, o número 103, ele não foi divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Então, como ele não foi divisível por nenhum desses números, aí eu posso afirmar sem medo de errar: 103 é um número primo. Sem medo de errar. É um número primo. Ok? Deixa ali só rapidinho. Dá aquela paradinha da aula, gente, pra vocês copiarem. Então é primo. Ô Bruno, e se ele tivesse dividido por um desses números, ele deixaria de ser primo. Então a condição que ele para ser primo é que ele não divida por nenhum desses. Aí o número é primo. Ok? Então não sai daí. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Lembrando que cada aula nossa são 4 blocos. Então se você quiser dar uma paradinha agora, 10 minutinhos e voltar para os 2 últimos, também tá tranquilo. Beleza? Então não sai daí, voltamos para os 2 últimos blocos.